nós vamos falar sobre biomarcadores na insuficiência cardíaca. De que maneira eu posso utilizar essa ferramenta, que é uma boa ferramenta, para melhorar o cuidado que eu ofereço ao meu paciente. Quem primeiro descobriu a função endócrina do coração foi uma pessoa que vocês certamente conhecem, o professor Braunwald, autor do principal livro de cardiologia, e que ele, em 1964, ele descobriu que o coração secretava catecolaminas. E ele então escreve esse editorial, publicado na revista The American Journal of Medicine, e com esse título, né, afirmando que o coração é um órgão endócrino, e que dizia assim, ó, olha, se secreta catecolaminas, vão atrás e pesquisem outras coisas, porque é bem possível que o coração secrete outras substâncias. E foi isso que as pessoas fizeram. Então, no início da década de 80, Diebold descobriu que os átrios cardíacos secretavam um peptídeo chamado peptídeo natriurético atrial. E logo em seguida descobriu-se que algumas substâncias eram secretadas também pelos ventrículos e que inicialmente isso foi descoberto em cérebro de porco, então foi chamado de peptídeo natriurético cerebral, publicado na revista Nature, mas que como se descobriu, né, que isso na verdade a maior fonte são os ventrículos cardíacos, esse nome hoje a gente não utiliza e a gente prefere chamar de peptídeo natriurético do tipo B. A sigla, no entanto, permanece a mesma, BNP. Bom, então, apesar de existirem muitos biomarcadores e alguns são promissores, como GDF-15, galectina 3, ST2, apenas 2 estão estabelecidos para uso na nossa prática clínica. E são exatamente aqueles que são secretados pelo coração, os peptídeos natriuréticos e as troponinas. As troponinas, todos nós sabemos que são utilizadas para o diagnóstico do infarto do miocárdio, mas elas, principalmente nessa fase em que nós temos kits muito sensíveis, as troponinas de alta sensibilidade, elas podem se elevar em pacientes com insuficiência cardíaca e não tem um caráter diagnóstico, mas sim prognóstico. Iniciando com os biomarcadores peptídeos natriuréticos, nós temos disponíveis 2 biomarcadores na nossa prática clínica, que resultam da clivagem, né, do proBNP, e temos então o BNP, que é uma molécula de 32 aminoácidos, uma molécula menor, e o NT-proBNP, que é a fração terminal de 78 aminoácidos. Né? O BNP e o NT-proBNP, eles têm o mesmo desempenho, as duas moléculas, os 2 kits são bons para uso clínico, mas apesar dessa semelhança, né, dessa mesma utilidade em termos de desempenho, eles têm pequenas diferenças. Então, a molécula de NT-proBNP, ela é uma molécula maior, tem uma meia-vida maior e, portanto, seus valores são mais altos. Então, nós temos que trabalhar com cortes mais elevados do que quando trabalhamos com BNP. A molécula de NT-proBNP também é mais estável, isso interessa muito ao laboratório. O BNP eu tenho que dosar no sangue total em até 6 horas, depois disso eu tenho que congelar, mas o NT-proBNP eu posso dosar em até 2 dias. Uma outra diferença é que o NT-proBNP ele sofre mais influência da função renal, porque ele é mais metabolizado pelo rim, enquanto o BNP é mais metabolizado pelos receptores C. Então, a gente às vezes precisa levar isso em conta, que quando a função renal está reduzida, os valores de NT-proBNP são um pouco mais altos. E a última coisa é que hoje, com a utilização de sacubitril/valsartana, é importante a gente saber que essa medicação ela altera, né, ela influencia os valores de BNP, elas podem elevar um pouco esses valores e, portanto, nesses casos, a gente recomenda que o biomarcador seja utilizado, seja o NT-proBNP. Bom, a minha primeira experiência foi com o BNP em sala de emergência, que resultou na publicação desse artigo, mas hoje eu tenho trabalhado mais com NT-proBNP no nosso ambulatório de insuficiência cardíaca na UF. Essa é a distribuição dos valores de NT-proBNP nesses pacientes. Aí eles já estão tratados, né, com beta-bloqueadores, Eca-Bra e espironolactona. Então vejam que alguns com esse tratamento realmente têm uma excelente resposta. Nós temos ali, por exemplo, um paciente que chegou a um valor muito baixo de NT-proBNP com esse tratamento, 22 picogramas por ml, porém alguns pacientes permanecem ainda com valores altos, né, como a gente pode ver, acima de 5.000, e esses são pacientes que estão sob risco. Bom, como é que eu posso usar isso na minha prática clínica? Ele pode servir para diagnóstico e para prognóstico
E mais essas duas indicações que eu vou explicar mais adiante o que é. Monitorar tratamento e guiar o tratamento tendo um alvo do peptídeo a ser atingido. Em termos de diagnóstico, a primeira utilização surgiu num ambiente em que isso era muito desejado, que é a sala de emergência. É muito confuso, o médico trabalha sob pressão, tem que fazer um diagnóstico rápido, certo? Então o BNP aí veio ajudar muito quando a gente tem dúvidas no diagnóstico da insuficiência cardíaca. E esses são os cortes estabelecidos pela BNP. Se eu tenho um paciente com dispneia na sala de emergência que tem menos de 100 picogramas por ml, esse paciente não tem insuficiência cardíaca, vamos pensar em outro diagnóstico. Se ele vem acima de 400 picogramas por ml, o diagnóstico de insuficiência cardíaca é muito provável, porém existe uma limitação que é essa chamada zona cinzenta entre esses dois valores, entre 100 e 400, em que ele não é muito útil, porque nós aí temos pacientes que têm ainda insuficiência cardíaca de uma forma mais leve, mas outras doenças não cardíacas podem cursar com valores nessa faixa, como embolia pulmonar, como doença pulmonar obstrutiva crônica, não porque seja um erro, mas porque essas doenças também afetam o ventrículo direito, né, pela hipertensão pulmonar, e isso libera um pouquinho de BNP. Os valores para NT-proBNP, né, foram estabelecidos nesse estudo, o professor Januzzi, que é outra liderança além do professor Meisel, e a gente vê que o peptídeo natriurético, o NT-proBNP, nesse caso, ele combinado, né, com a avaliação clínica, ele teve uma performance muito boa. Ele isoladamente já foi bom, uma área sobre a curva de 0,94, mas combinado à clínica isso vai a 0,96. E os cortes, como eu falei, tem que ser diferentes, porque é uma molécula que tem uma meia-vida maior. Então, aqui, para excluir a insuficiência cardíaca é abaixo de 300. E como eu falei antes, o NT-proBNP sofre mais influência da função renal. Então, como o idoso ele tem um rebaixamento da sua função renal, é preciso, nesse caso, fazer um ajuste por faixa etária. Então, isso complica um pouquinho mais, mas é fácil da gente gravar. É só ir dobrando os valores. Então, abaixo de 50 anos, para eu dizer, afirmar que tem insuficiência cardíaca, o NT-proBNP tem que estar acima de 450, na faixa entre 50 e 75 anos, acima de 900, e maior de 75 anos de idade, acima de 1.800. É só ir dobrando. 450 vezes 2, 900, vezes 2, 1.800. Assim você grava. Bom, e isso aplicado recentemente em um estudo, que foi o estudo ICON Reloaded, né, o professor Januzzi confirmou que esses cortes funcionam bem. E só para chamar a atenção, por exemplo, o valor preditivo negativo, né, quando o doente tinha um NT-proBNP abaixo de 300, nesse estudo que foi mais recente, quase 98% de valor preditivo negativo. Então, isso é muito bom. Bom, e o doente ambulatorial? Nós falamos até agora do doente que está na sala de emergência. Esse doente está muito congesto, então os valores são mais altos. O doente que está no meu consultório, no meu ambulatório, ele não tem tanta congestão, então os cortes têm que ser mais baixos. Então, eu recomendo a utilização desses cortes da Sociedade Europeia de Cardiologia, que recomenda um corte de 35 para BNP, então abaixo de 35 no doente ambulatorial, a gente não pensa em insuficiência cardíaca, e para o NT-proBNP um corte de 125 picogramas por ml. A nossa diretriz brasileira, ela foi publicada em 2018, certo? Então, esses cortes estão lá contemplados, tanto para o doente na sala de emergência, são os mesmos cortes, e para o doente ambulatorial, né, são os mesmos cortes, 35 e 125. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, mas eu sei que esse paciente tem insuficiência cardíaca, para que eu vou dosar BNP ou NT-proBNP? Ele tem B13, ele está edemaciado, tem turgência jugular. E eu gosto de fazer esse paralelo. Diante de um paciente com febre, tosse, expectoração e uma radiografia de tórax mostrando essa consolidação, você sabe que isso é uma pneumonia, mas você deixaria de pedir um hemograma? Você não vai deixar, porque você sabe que existem pneumonias com 10 mil leucócitos, com 15 mil e com 30 mil leucócitos, que têm prognósticos completamente diferentes. Então é a mesma coisa na insuficiência cardíaca. Você pode ter todos os sinais e sintomas, mas não deixe de pedir o peptídeo natriurético, porque isso vai te auxiliar no prognóstico desse paciente, que é o próximo item. Então, em termos de prognóstico, estamos falando aí de uma dosagem única nesse caso. Em qualquer cenário que você fizer na insuficiência cardíaca, em qualquer momento da doença, com uma única dosagem, quanto mais alto tiver
o valor dos peptídeos natriuréticos, pior vai ser o prognóstico. Então, por exemplo, na sala de emergência, esse foi um estudo também do professor Januzzi, os doentes que se apresentam na admissão com NT-proBNP acima de 5.000 picogramas por ml têm uma evolução pior. E o NT-proBNP da alta também tem um impacto prognóstico, né? Então, se a gente vê no gráfico da direita, quanto mais alto o valor desse NT-proBNP da alta, pior a evolução do doente. E à esquerda nós podemos ver que o delta, né, a diferença entre o BNP da admissão, o NT-proBNP da admissão e da alta, ele também tem um impacto, certo? E a melhor evolução é aqueles doentes que têm pelo menos 30% de redução entre admissão e alta. No doente ambulatorial, aí eu pego como exemplo dados nossos, né, que estão submetidos para publicação. Nós aplicamos na nossa população NT-proBNP, lá no ambulatório na UF, pacientes já tratados aí com beta, IECA e BRA. Ainda nesse momento eles estavam começando a utilização de sacubitril/valsartana, então talvez tenham uns 2 ou 3 pacientes só, mas o fato é que a gente aplicou exatamente esse corte que vem se mostrando reprodutível em vários estudos, e a gente aplicou a curva ROC, ele deu 1.028, né, e arredondamos para 1.000, e realmente nessa curva de Kaplan-Meier a gente vê que os pacientes, apesar desse tratamento inicial, que não reduziam, né, o NT-proBNP abaixo de 1.000, né, ou seja, permaneciam acima desse valor, eles tinham uma evolução pior. Quando eu falo monitorar a resposta ao tratamento, aí eu tenho uma dosagem, pelo menos 2 dosagens, né, uma basal, antes de instituir uma nova medicação ou um novo procedimento, e uma após esse procedimento, certo? Essa queda costuma ser rápida, mas eu diria que seria indicado a gente fazer uma monitorização após, com 30 dias e talvez 90 dias. Então, o principal artigo, né, que eu acho que isso está bem documentado, é esse subestudo do Paradigm, em que foi observado que, exatamente, que aqueles pacientes que após a instituição desse novo medicamento, que era o sacubitril/valsartana, né, quando eles caíam o valor de NT-proBNP abaixo de 1.000, a evolução era melhor comparada àqueles que permaneciam acima de 1.000. Então, isso é uma maneira da gente, além de avaliar os sintomas, que podem ser enganosos, a gente ter uma forma objetiva de avaliar a resposta ao tratamento. Quando eu falo guiar tratamento, aí é um pouquinho diferente da anterior. A anterior ela é guiada clinicamente, eu apenas faço o biomarcador para saber se ele caiu. Aqui não, eu vou guiar pelo biomarcador. Eu tenho um nível, um valor a ser atingido, que pode ser, por exemplo, 1.000. Eu vou fazer tudo o que é preciso até o NT-proBNP cair abaixo de 1.000, por exemplo. Então, aqui nós temos um pouco de controvérsia, porque alguns estudos mostraram que essa estratégia ela é positiva, outros, em comparação com o tratamento convencional, não mostrou diferença, né? Então, em verde nós temos estudos positivos, ali à direita em vermelho os negativos, porém, a gente acredita que sim, que talvez haja um papel, certo? Eu vou mostrar rapidamente 2 estudos, esse foi um que foi positivo, é o estudo PROTECT, e a gente vê que quem foi guiado pelo NT-proBNP teve uma evolução melhor. Porém, esse estudo que foi mais recentemente publicado, ele não mostrou diferença, isso foi um banho de água fria, mas nós temos algumas observações sobre esse estudo. Primeiro que o grupo convencional não foi tão convencional, eles eram vistos mensalmente, né, que é uma coisa que no mundo real não acontece, normalmente a cada 3, 4 meses, né, esses pacientes são vistos, e vistos por especialistas em ciência cardíaca. E uma outra coisa é que também não houve modificação do tratamento nesse estudo, por alguma razão. Então, o BNP ele não trata ninguém, quem trata é o médico. Então, você precisa ver o resultado do exame e isso te levar a alguma conduta, senão nada vai mudar. Bom, a nossa diretriz foi recentemente atualizada e exatamente essa parte de biomarcadores foi que me coube. Eu destaco o que mudou, né? As indicações para diagnóstico e prognóstico já eram 1A na diretriz de 2018 e agora o que mudou foram as 2 abaixo, que estão destacadas. Monitorar tratamento era 2B, subiu para 2A, e guiar tratamento pelo biomarcador era 3, né? E agora subiu para 2B. Vamos agora abordar um outro biomarcador, que são as troponinas, que pode ser tanto a troponina T quanto a troponina I, tem desempenho semelhante. Hoje nós estamos falando de kits muito sensíveis,
os kits de alta sensibilidade. Então a gente tem que ter em mente que, além de fazer diagnóstico de infarto, outras coisas podem fazer essas troponinas se elevarem numa hospitalização, por exemplo, inclusive acima do valor de corte e fazendo curva, certo? E insuficiência cardíaca é uma dessas doenças, né? Então, isso não é infarto num paciente com insuficiência cardíaca sem sinais de isquemia, e a gente precisava dar um nome para isso, né? Então, nessa quarta definição universal, ficou estabelecido que esses pacientes que fazem esse padrão de subida e descida, fazendo curva, e que não tem um evento isquêmico, como é na insuficiência cardíaca, a gente chama isso de injúria miocárdica aguda. Nos pacientes ambulatoriais, pode haver também elevações acima do corte, mas geralmente elas são estáveis, elas não sobem e descem, elas se mantêm num nível estável e a gente chama isso de injúria miocárdica crônica. No paciente hospitalizado, eu acho muito interessante esse estudo, né, que foi do Peter Peng, que publicou esse estudo como uma subanálise do estudo RELAX. E o que ele observou? Esse é o valor de corte desse kit, que é de 0,014, e os pacientes que 10%, né, tinham esses valores abaixo do valor de corte, vê que muita gente eleva a troponina, né, quase 90% aí tinha valores acima, mas o interessante foi que esses pacientes que internavam com descompensação da insuficiência cardíaca, porém a sua troponina estava abaixo do valor de corte, eles tiveram 0 mortes no segmento de 6 meses, 0, comparado a 79 mortes no grupo que teve elevação acima do corte. Então, uma ferramenta boa para prognosticar esses pacientes também. É claro que quando estiver elevada, quanto mais elevada, pior o prognóstico. Ambulatorialmente, tem alguns estudos também demonstrando, como esse, né, que quanto maior os valores de troponina, pior o prognóstico. Eu não costumo medir troponina no doente ambulatorial, né, de insuficiência cardíaca, mas no doente hospitalizado eu geralmente peço. Bom, e para a gente finalizar, um último biomarcador. Esse não é um biomarcador cardíaco, mas é bem interessante a gente ver como ele pode interagir, né, num doente, por exemplo, com dispneia, que a gente não sabe se é insuficiência cardíaca, se é uma pneumonia isolada, né, porque o idoso às vezes faz um quadro atípico que simula insuficiência cardíaca, faz um edema pulmonar não cardiogênico, e às vezes pode ser um doente com insuficiência cardíaca e pneumonia. Então, esse estudo que foi publicado pelo Dr. Alan Meisel, de San Diego, na Califórnia, é o estudo Barr, é uma subanálise do estudo Barr, e tem umas coisas muito interessantes. Então, no gráfico à esquerda, a gente vê a curva ROC, e quando a procalcitonina foi combinada com as características clínicas, o manuseio clínico, a curva em verde, claro, ela mostra ali a melhor curva ROC, a melhor área sob a curva. E no gráfico da direita tem um achado interessante. Aí são somente pacientes com insuficiência cardíaca, né? A população como um todo tinha dispneia, alguns tinham insuficiência cardíaca, outros não, mas essa é só a população com insuficiência cardíaca. E a gente observa que aqueles que tinham valores bem elevados de procalcitonina tiveram o pior prognóstico nesses pacientes com insuficiência cardíaca, indicando infecções graves associadas. Esse gráfico também é muito interessante, então ele mostra que pacientes que que não tinham insuficiência cardíaca e não tinham pneumonia, certo? Eles têm os valores baixos dos dois biomarcadores, tanto do BNP quanto da procalcitonina. Na bola em amarelo, a gente vê que aqueles que tinham um diagnóstico de pneumonia sem insuficiência cardíaca, BNP baixinho, procalcitonina lá em cima, quando havia as duas coisas, os valores eram intermediários, e quando ele tinha só insuficiência cardíaca, bola azul lá em cima, o BNP muito alto, só insuficiência cardíaca sem pneumonia, né? Então o BNP bem elevado e procalcitonina baixa. Então mostra aí que ajuda. Mas o gráfico mais importante talvez seja esse, né? Que é observar como ela ajudou a guiar os pacientes. Então o primeiro gráfico, a letra A, é a população como um todo, mas os outros três é que são mais interessantes. Então nesse gráfico B, a gente vê os pacientes que tinham valores de troponina elevados, certo? E que não foram, aqueles que não foram tratados com antibiótico tiveram uma evolução pior. Com valores intermediários de procalcitonina, que é o gráfico C, ali não houve muita diferença, mas o gráfico D chama muita atenção. Então, são pacientes que tinham valores baixos de procalcitonina, certo? E que foram tratados inadequadamente com antibiótico. E vejam, por alguma razão, esses doentes tiveram pior evolução. Então, esses gráficos mostram, né, de
de maneira clara aí que a procalcitonina no doente que chega com dispneia, podendo ter ou não insuficiência cardíaca, eles nos ajudam a conduzir o tratamento desses pacientes. Vocês podem me perguntar sobre custos, né? Então eu tive a oportunidade de fazer esse preceptorship em Madrid, visitamos 3 hospitais especializados em ciência cardíaca e esses são dados da Espanha. Então a gente observa, eles antes não usavam biomarcadores e implementaram um programa em que esses biomarcadores eram utilizados e a gente vê que se a gente olhar só os custos com biomarcadores, eles aumentaram de 13 mil euros para 25 mil euros. Mas se a gente olhar os custos totais, eles foram reduzidos. Reduzidos porque você reduziu custos com readmissões, com visitas às salas de emergência e com hospitalizações. Então, vale a pena, né? Então, vejam a estimativa que eles fizeram de que para 1.000 pacientes tratados por um ano, você tem uma economia de 1 milhão de euros. Bastante coisa. Então, na verdade, ele reduz o custo. E finalizando, então, eu acho que sim, esses biomarcadores vão ajudar você na conduta do seu paciente, mas nós não podemos esquecer que eles não podem ser usados isoladamente, eles têm que ser incorporados ao seu exame clínico, à sua história, ao seu exame físico. Essa foi minha aula sobre biomarcadores na insuficiência cardíaca. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês em uma nova oportunidade na plataforma NOSMED.